Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo. A gente fala do estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, um programa que você sabe semanalmente traz aqui instrutores credenciados do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Mato Grosso que trazem informações importantes para você de qualquer região do país. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de um assunto muito legal que tem relevância em todos os estados e tem uma perspectiva cada vez maior aqui em Mato Grosso. A gente vai falar sobre mercado de hortaliças, quais são os desafios e as oportunidades. Comigo aqui novamente, Jaqueline Águila Pisato, que é engenheira agrônoma, evidentemente instrutora credenciada do Senar, já esteve aqui conosco em outra oportunidade. Bom dia, seja bem-vinda novamente, Jaque. Bom dia, Patrone. Bom dia a todos que nos assistem. É muito bom estar aqui com vocês compartilhando esse conhecimento. Vamos lá, mercado de hortaliças, né? Qual o raio-x desse cenário, esfera nacional, mas também focando aqui para Mato Grosso, né? Tem espaço para essa atividade, para essa produção por aqui? Tem sim, Patrone. Ainda mais levando em consideração que o Brasil, né, de maneira geral, ele se destaca como um grande importador ainda de frutas e hortaliças, né? E o Mato Grosso, ainda mais. Nós temos aqui um relato, né, do Glauber Silveira de 2014, então mesmo há 4 anos atrás, a gente evidencia esse cenário de ainda importador e atualmente nós temos ainda grandes características de importador, principalmente de hortaliças, né? Então, nas falas do Glauber Silveira, nós temos aqui o plano safra, né, para pequena produção, para ele poder funcionar, não adianta somente fazer esse plano, ele precisa de incentivos, né? Então, para isso, nós precisamos superar alguns entraves que nós vamos ver aqui no decorrer desse programa. Perfeito. Então, aqui, a demanda por hortaliças é muitas vezes maior que a oferta na maioria das épocas do ano, estimulando os produtores ao cultivo, né? Então, ainda somos grandes importadores, 75% das hortaliças produzidas no estado são advindas de outras regiões. Isso é um número bastante expressivo, né? São dados desse ano. Ou seja, só para a gente pontuar, isso aqui você está falando já de Mato Grosso. Aqui em Mato Grosso, então a gente tem pouco exatamente. mais de 3 milhões de habitantes, um público, uma população relativamente pequena se comparada a outros estados, mas que já tem um déficit muito grande nessa produção para poder alimentar essa população aí. Isso mesmo, acaba sendo realmente um déficit muito grande. É aquela velha história, tudo que se produz aqui de hortaliças é comercializado, né? E ainda precisa se produzir muito mais. Perfeito. Então, visualizando aqui oportunidades, né? Se há falta, se nós importamos muito ainda, então é sinal que nós temos área para poder produzir, né? Nós temos local para poder produzir. E isso se constitui uma oportunidade para o produtor que quer ingressar na atividade e o produtor que já está na atividade e quer expandir a sua área de produção. Temos também um interesse em novos sistemas de produção. Então, desde 2012, os produtores de hortaliça têm se especializado no sistema hidropônico de produção, que mesmo demandando um maior investimento com relação à estrutura, ele é muito mais, acaba sendo bastante rentável, né? Por quê? O produtor consegue produzir vários ciclos durante o ano. A exemplo, a cultura da alface, que no sistema convencional leva em torno de 50, 70 dias para se concluir, né, para concluir seu ciclo. No cultivo hidropônico, a gente tem colheitas em média 35, 40 dias. Né? Então, o produtor consegue produzir muito mais durante o ano, acaba sendo uma atividade bastante rentável. E quais seriam os entraves, né, para os produtores do Mato Grosso conseguirem produzir mais? Se a gente tem demanda, né, a gente tem oportunidade, tem novas metodologias, novas possibilidades, novos sistemas. Né? Tem os entraves aí que estão impedindo. Temos os entraves, que são sempre assistência técnica. Né? O produtor ele realmente tem essa carência de ser assistido por profissionais que podem instruí-lo da melhor maneira possível para ele produzir mais e melhor, né? Falta de acesso a informações e a novas tecnologias essas que poderiam facilitar muito a vida do produtor e muitas vezes nem demandam um investimento muito elevado para conseguir adquirir essas novas tecnologias. E alto custo de instalação e manutenção de alguns sistemas. Isso acaba sendo muito característico do sistema hidropônico. Às vezes o produtor ele pensa em investir em um novo sistema, no sistema hidropônico, mas ele precisa de um recurso um pouquinho maior para conseguir investir nesse novo sistema. Apesar dessa dificuldade que você mencionou aqui, né, com relação ao alto custo da hidroponia, a hidroponia tem ganhado espaço aqui? Muito, tem ganhado muito espaço, porque ela demanda um espaço em termos de área
bem menor reduzida. para conseguir ser cultivada, né? E a gente consegue produzir muito mais por unidade diária. Então, essa é uma das grandes vantagens da hidroponia. Perfeito, vamos seguir então já. Nós temos tido também alguns incentivos. No ano de 2017, em maio, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entregou 835 sistemas de irrigação por gotejamento. A irrigação também se constitui uma tecnologia que o produtor pode utilizar e que facilitaria muito a vida do produtor, principalmente na época da seca, né, que para o produtor conseguir produzir as hortaliças, ele vai precisar sim de um sistema de irrigação. Então isso já é um grande incentivo para esses produtores. Podemos também destacar que houve um crescimento de 25% desde o ano de 2015. A Organis, né, que mencionou isso para nós, na produção de hortaliças orgânicas. Então, tem se buscado cada vez mais esse tipo de produto, em busca de uma alimentação mais saudável, as pessoas têm buscado cada vez mais esse tipo de produto. Perfeito. Aqui é um dado interessante que tem nessa foto aqui, né? É o volume financeiro que movimenta esse mercado, né? A gente está falando, evidentemente, do mercado de orgânico, agora fazendo um parênteses para isso, mas mostra que quando você tem demanda, você tem produto, você consegue aí, de fato, viabilizar essa produção, né? Exatamente. No caso do Brasil, sempre tem demanda para esse tipo de produto. Vamos seguindo, então. E como desafios, nós temos o quê? Levar assistência técnica aos produtores rurais, que é o que eles mais são carentes com relação a isso, a essa assistência técnica. Capacitação de mão de obra especializada. Tem muitos produtores que gostariam de expandir a sua produção, mas não conseguem fazer isso por falta de mão de obra. E eu ressalto mais ainda no sistema hidropônico de produção. Já ouvi relatos de produtores que me disseram: tenho para onde comercializar, tenho supermercados vindo atrás de mim para eu poder comercializar para eles, mas eu não posso aumentar a minha área porque eu não tenho mão de obra especializada para trabalhar para mim. A mão de obra é uma carência em vários segmentos, né, da sociedade, e acredito que, como você disse aqui, em algo tão específico, né, que requer tantos cuidados ali, também é uma carência muito grande, um entrave, como você colocou. E logística, porque tem uma característica especial nesses produtos, né? Isso mesmo. A logística é um fator bem interessante da gente considerar, porque as hortaliças elas acabam sendo altamente perecíveis, então elas não resistem muitas vezes a transportes a longas distâncias, né? E para as regiões que estão muito afastadas dos centros de abastecimento, a logística acaba sendo um problema. Perfeito. A ser superado, né? Vamos lá. Também o desenvolvimento de pesquisas adaptadas à realidade local, com relação ao desenvolvimento de variedades adaptadas à região, e a difusão de tecnologias, políticas públicas e desenvolvimento das cadeias produtivas. E aí nós temos boas notícias, porque agora em 2018, em dezembro, né, chegaram ao mercado 26 novas, né, variedades de hortaliças com genética para cultivo em clima tropical. Então, dentre essas, a gente pode salientar a maior resistência no período chuvoso, principalmente. E também a Conab, né, com relação a levar informações, né, capacitações, reuniu agricultores familiares para participar de uma capacitação para conseguir expor para eles as melhores oportunidades de mercado. Então, isso acabam sendo eventos muito importantes. Isso aconteceu, né, na primeira semana de dezembro. Você que é agrônoma, você que ministra cursos, né, treinamentos do Senar também envolvendo essa área, você falou ali da falta de capacitação de mão de obra, de uma dificuldade muito grande, da dificuldade de se levar assistência técnica ou de receber assistência técnica, né? Quais são os principais relatos dos produtores que você encontra com relação a esses temas específicos, assim, essa grande dificuldade? Então, no caso da assistência técnica, a gente tem um parênteses que muitas vezes o produtor de hortaliças, ele vai até o mercado local ali para conseguir adquirir os insumos. E em contrapartida com as culturas de grãos, a gente tem muitas vezes os profissionais batendo a porta do produtor. E na produção de hortaliças nós não temos esse cenário, né? Então acaba dificultando ainda mais para acesso a informações. E também, nós temos também órgãos, né, que levam assistência técnica, mas acaba não sendo suficiente para atender a todos os produtores. E com relação à mão de obra especializada, os cursos do Senar, eles dão um grande suporte, né, certificados de 40 horas para as pessoas que desejam se especializar, né, e serem uma mão de obra capacitada para poder atender ao mercado e, quem sabe, futuros produtores também. Fica importante esse parênteses aqui, né, essa possibilidade do Senar estar chegando na sua região,
Então, é contactando o sindicato rural, levando essa demanda para que esse treinamento seja apresentado também na sua região, na sua cidade, e que possa, caso tenha um interesse, né, de produtores, como você já disse aqui, que há possibilidade, de fato, de expansão dessa atividade, que há interesse de produtor, resolver pelo menos uma dessas lacunas, né, que é justamente a carência de uma mão de obra mais especializada, né? Isso Contacte mesmo. o Senar, de fato, leva esse treinamento para essa região, né, Isso mesmo, e Jaqueline? até mesmo os produtores que já estão na atividade podem procurar, e sempre quando a gente tem contato com esses produtores, eles sempre ressaltam, nossa, eu fazia isso diferente, de uma maneira que não era muito legal, e depois passou a descobrir uma outra forma que ficou até mais fácil para eles desenvolverem a Exatamente, atividade. conhecimento gerando resultado. Jaqueline, Isso. vamos fazer uma pausa aqui, daqui a pouquinho a gente volta, vamos para um breve intervalo. A gente volta em instantes aqui de Cuiabá com a Jaqueline falando sobre o mercado de hortaliças, né, as oportunidades, os desafios, os entraves. Tem muito mais pela frente, continue conosco, é rapidinho, a gente está de volta aqui de Cuiabá. Estamos de volta aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso, com Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre o mercado de hortaliças, desafios e oportunidades. Quem está aqui conosco é a engenheira agrônoma e instrutora credenciada do Senar Mato Grosso, a Jaqueline Pisato. Jaqueline, você já trouxe no primeiro bloco uma informação extremamente importante que é conhecida, mas que vale sempre ressaltar. Tudo que se produz de hortaliças no Brasil, frutas e hortaliças, acaba sendo consumido aqui dentro. Ou seja, temos demanda para isso, temos carência, importamos, e aqui em Mato Grosso não é diferente. Você mencionou ali que 75% do que a gente consome aqui acaba vindo de outros estados. Ou seja, há possibilidade de ganhos para quem investe nessa atividade, porém você destacou já alguns entraves, alguns desafios, né? Vamos seguir Isso agora com as mesmo. informações para esse E nós bloco. temos aqui boas notícias, né? Importador de frutas e hortaliças, Mato Grosso investe para alavancar a produção. Né? Uma notícia até do blog do Canal Rural Mato Grosso. Essa notícia ela foi evidenciada justamente para falar sobre a primeira feira estadual MT Horticultura que aconteceu em Tangará da Serra, né? Promovida pela Universidade do Estado de Mato Grosso, e foi lançado o Senar Tech Hortifruticultura nesse evento. Né? Então, isso é uma parceria muito importante entre a universidade, né, que realiza ali as pesquisas, entre o ensino e a pesquisa, para que tudo isso que está sendo desenvolvido na universidade possa chegar até o produtor rural. Né? Então, de nada adianta, se a gente fala de pesquisa, de nada adianta a gente fazer uma pesquisa se ela não tem serventia para o produtor rural. Né? Então, essas pesquisas vão ser levadas, né, a partir do Senar Tech Hortifruticultura até o produtor rural gratuitamente. Quer dizer, é uma ponte muito importante, né, que tira o conhecimento, conduz o conhecimento de dentro da universidade, como você mencionou, para a ponta, para o produtor rural, e acaba indo de encontro a essa necessidade. Não ao encontro dessa necessidade que é de fato de você capacitar melhor a mão de obra, deixar o produtor mais bem informado para gerar resultado. Muito importante esse seu alerta. Agora, para esse próximo slide que você tem aqui, Jaque, a gente falou aqui que tem a possibilidade de fato de você investir, mas é preciso sempre planejamento, isso não pode ser descuidado em nenhuma atividade, muito menos numa como essa, né? Isso mesmo. Então, quando a gente fala em qualquer atividade, como você mencionou, precisa existir o planejamento. E na produção de hortaliças não é diferente. O produtor que ele planeja, ele faz o seu planejamento, não é que ele não vai se deparar com imprevistos e intempéries, é que ele já vai conseguir se antever a esses imprevistos e intempéries e já ver como é que ele pode solucionar esses problemas. Há casos, patrônio, de que o produtor às vezes não se planeja e ele começa a encontrar muitas dificuldades e acaba até desistindo da atividade. Então, não é isso que a gente deseja, né? Então, para o produtor se planejar corretamente, o primeiro passo é saber quais são as exigências de mercado. Então, ele analisar ali na região dele qual que é a demanda, né? Nós temos nas diversas regiões do país, né, falando a nível de país e até mesmo do Mato Grosso, localidades que consomem certas hortaliças, né? Outras localidades não consomem determinadas hortaliças. Então, como que o produtor vai produzir uma hortaliça que não é consumida ali na sua localidade? A não ser que ele já tenha ali um ponto específico para comercialização, né? E aí ele precisa ainda assim estudar essas exigências de mercado. Precisa ter o conhecimento da atividade, ele precisa conhecer a cultura que ele está produzindo. A partir desse conhecimento, ele já vai saber qual que é o melhor sistema de cultivo para conseguir produzir essa cultura, quais são as tecnologias que a produção dessa cultura irá demandar. A questão da tecnologia, né, que é a utilização de variedades, né, de sementes, o ambiente protegido,
Essas variedades, né, nós temos diversas variedades destinadas a diversos locais, né, tanto do país, né, como específico aqui para o estado. Perfeito, vamos seguindo então. A diversificação de produtos. Então, o produtor, ele precisa investir nessa diversificação de produtos. Para quê? Para ter produtos a oferecer para o consumidor durante o ano todo. Então, quando ele está embasado nisso, ele corre menos riscos de insucesso da atividade. Aos canais de comercialização, se vai ser para o varejo, né, mercado atacadista, para quem que ele vai comercializar? Se ele vai comercializar na feira, né, diretamente ali para o consumidor final, então ele pode analisar esses canais de comercialização e, mediante a isso, também saber quais são os investimentos que ele vai precisar fazer. E a questão do associativismo e cooperativismo, é bastante interessante a gente frisar nesse ponto, porque tem muitos produtores, pequenos produtores, que têm se reunido para conseguir adquirir insumos e para comercializar. Então, por quê? Comprando um insumo a um volume maior, isso gera menos custo para o produtor. E comercializando com um volume maior, isso gera um melhor poder de negociação. Então, todo mundo acaba ganhando com isso. Esse é um ponto importante, né? Você frisar não só para a compra mais barata, né, mais em conta, como principalmente de conseguir posicionar esse produto no mercado. Isso Porque mesmo. a gente ouve muitos relatos de produtores que investem em ter uma produção relativamente limitada e não conseguem ter acesso, por exemplo, a uma rede varejista, a um supermercado, justamente por não conseguir atender uma eventual demanda daquele produto, daquele mercado. Então, aqui é uma dica importante realmente a se atentar, né? Uma dica bastante importante, e o produtor que ele se dispõe a comercializar para outros municípios, né, supermercados principalmente, ele tem que estar disposto a fazer entregas todos os dias, porque todos os dias aquele ponto de venda vai demandar aquele determinado produto. São então, produtos com perecíveis, né? Isso. Tem que ser rápido, tem que ser ágil, Exatamente. como você mencionou, então é importante se atentar a esse fato. Vamos seguir então, Jaqueline? Vamos. Você tem algo também estratégico Isso, aqui né? falando na questão da diversificação de produtos, né? Então, em época de estiagem, hortigranjeiros de Mato Grosso adaptam produção e priorizam legumes, né? Então, no tempo da chuva, eles acabam priorizando por culturas como brócolis, couve-flor, pimenta de cheiro, tomate, isso lá em Campo Verde, né? E ele relata essa questão da dificuldade dos produtores de adquirirem insumos, né? Tanto de conseguir adquirir esse insumo, quanto conseguir adquirir esse insumo a um preço que seja legal para o produtor. E aí salientou a criação dessa cooperativa. Quer dizer, é sempre possível, então, você também driblar esses momentos em que existem barreiras naturais, vamos colocar assim, como a época de estiagem. Exatamente. Dá para você conciliar, manter a atividade trocando aí o seu foco, pelo menos momentaneamente. Isso mesmo. E aí o produtor se diversifica, ele sempre tem um produto diferente para ofertar, né? Vamos dar um exemplo, o feirante, né? Se eu chego na feira para poder adquirir um determinado produto e eu chego na banca de um determinado produtor e não tem um produto para mim, às vezes eu encontro em outra banca e acabo não voltando mais àquele produtor. Então é interessante que o produtor tenha esse produto para ofertar o ano inteiro, para ele não perder também os seus consumidores. Vamos falar um pouquinho sobre a realidade aqui em Mato Grosso. Você comentou que a gente produz só 25% do que a gente demanda, do que a gente consome. Aonde está localizada basicamente a nossa produção? Tem uma região que tem mais produção de hortaliças do que outras aqui no estado? Qual que é o nosso diagnóstico? Então, nós temos regiões que são potenciais produtoras, como, por exemplo, as regiões que se aproximam mais do Ceasas, né, que está localizado aqui em Cuiabá. Então, eu posso salientar a região de Rondonópolis, né, o município de Rondonópolis, Jaciara mesmo. Tangará, a gente tem uma grande expressividade, né, de produtores que têm produzido e têm comercializado para municípios vizinhos. Então, isso já é um ponto extremamente positivo, né, para o estado. E há possibilidade de cultivo em qualquer região, porque você tem uma demanda constante em todas as regiões aí, né? Isso mesmo, há muita possibilidade de cultivo e até mesmo para aquelas regiões que muitas vezes não estão próximas, estão muito longe de centros de abastecimento, podem de repente explorar os próprios nichos de mercado existentes na localidade. Tá, vamos partir para um princípio de aquele produtor que está nos acompanhando agora, ficou interessado, decidiu dar esse passo, passar a investir, conhecer mais. Qual a orientação que você passaria para ele? Então, eu oriento esse produtor, né, buscar o sindicato rural mais próximo também do seu município, né, no seu município, buscar os cursos do Senar, que são treinamentos rápidos, né, de uma semana a gente tem, eu mesmo ministro treinamentos de 40 horas, treinamentos que enfocam assuntos muito específicos e muito bons para o produtor já poder começar a investir na atividade ou poder ter a possibilidade de aumentar a sua produção. Então, são informações de grande valia que o produtor pode buscar
para conseguir atender aí essa demanda do Estado. Ou seja, busque conhecimento, primeira coisa, né? Isso. Procure se informar, já comece a driblar aquele primeiro empecilho que é o da mão de obra, a falta de mão de obra especializada, capacitada, então começa já por aí, busca essas informações, aí começa a escolher o seu produto de acordo com as características da sua região e conhecendo as demandas ali daquela região, né? O planejamento, se o produtor iniciar a partir de um planejamento, as chances de insucesso dele são mínimas, né? Ele precisa seguir esse planejamento, precisa buscar conhecimento e eu tenho certeza que as coisas vão fluindo, né? A gente fala muito que nós temos muitos entraves com relação à assistência técnica e outras coisas, mas o produtor ele tem se virado. Ele tem corrido atrás, tanto aquele que quer ingressar na atividade, quanto aquele que já está e quer aumentar a sua produção. Perfeito. Num clima como o nosso aqui, né, uma temperatura elevada, tem os desafios ali naturais também. Com certeza, a ocorrência de pragas e doenças, né? Isso acaba sendo uma característica a nível de Brasil e no Mato Grosso, muito mais. Mas o produtor, ele tem alternativas baratas, também, para se antever a ocorrência dessas pragas e doenças e conseguir proporcionar aí uma boa produção. Perfeito. Essa era a última tela. Isso. É isso então, Jaqueline. Obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui. Extremamente importante o conteúdo que a Jaqueline trouxe aqui. Há uma possibilidade grande, dá para investir nessa atividade, tomando os cuidados, as precauções que ela mencionou, conhecendo a tua região, a tua demanda. Não dá para se aventurar numa atividade como essa, mas o importante é que existe demanda para isso. E quando existe demanda, a possibilidade de fato de sucesso é muito grande. Obrigado, Jaqueline, pela sua participação. Obrigado a você pela audiência. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira. Até semana que vem. Até lá.